700 milhões de reais sendo roubados do Flamengo. Vamos falar sobre isso. Vini Júnior no Mengão é real, Pedrão? Tem fundo de verdade? Vamos falar sobre isso também, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, toca aí meu parceiro, minha parceira. Tocou então, vem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo. Torcedor rubro-negro, tem muita coisa pra gente conversar. O elenco do Flamengo treinou hoje, na realidade, às 4h30 da tarde, horário de Brasília, no CT Ninho do Urubu. Último e derradeiro treinamento para o embate contra o Internacional do Maracanã. Amanhã, às 7 horas da noite, horário de Brasília, já tem a parcial de ingresso que indica grande público, tá presente no estádio. Mais de 42 mil ingressos já foram, na realidade, vendidos para esse confronto, pessoal. Então, mesmo com as derrotas, com as tristezas que acomete a torcida rubro-negra, ela tem fé e nunca abandona o seu time e vai lá torcer pelo Flamengo e que o Flamengo tenha uma noite feliz de sábado, uma noite legal de sábado, coisa que não vem, é a noite de sábado legal, coisa que não vem acontecendo nas últimas 3 partidas, 3 derrotas, 6 gols sofridos. Espero que o Felipe Luiz ele promova transformações em todo o time, mas principalmente na defesa, né? José Botto, diretor de futebol do Flamengo, falou sobre a negociação entre Flamengo e Red Bull Bragantino pelo Alacian, que estava tudo muito bem encaminhado, mas o negócio saiu dos trilhos ali. José Botto disse: o Alacian esteve praticamente fechado, houve alguns problemas que estamos tentando resolver com o Bragantino, penso que podemos resolver as divergências até o final da janela, mas a priori o Alacian retorna ao Flamengo, aliás, já retornou, tá treinando, inclusive pode ser relacionado para a partida de amanhã diante da equipe do Internacional no Maracanã. Vamos ficar aí atentos a essa situação. O diretor de futebol do Flamengo também falou sobre a declaração do presidente BAP na reunião com sócios em dezembro, né? Na qual ele disse que poderia gastar até 1 bilhão de reais em contratações, né? E aí o José Botto foi e falou com o GE. Globo: é óbvio que esse tipo de declaração, ainda por cima entendida da maneira que foi entendida, porque não foi bem isso que ele disse, né? Que prejudica na janela. Não vou entrar em detalhes financeiros, porque não é bem minha área, mas é óbvio que atrapalha quando, do outro lado, ouvem esse tipo de coisa. As pedidas são maiores, especialmente aqui no Brasil. Olha, deixa eu falar um negócio pra você, Botto. Eu discordo muito de você. E eu sei que a maioria pode discordar de mim e partir dessa crença de que o BAP falando que o Flamengo enfim, faturou 2 bilhões e tal, atrapalha porque os outros vão cobrar mais caros, porque o cara tá falando que tem dinheiro, então eu vou cobrar mais caro. Gente, pelo amor de Deus. Vocês acham mesmo? Não seja ingênuo, rapaz, que os executivos dos clubes que negociam jogadores com o Flamengo, eles não sabem o faturamento do Flamengo? Eles não sabem quantos atletas do Flamengo ganham? Isso está no portal de transparência do clube, no site do clube. E é bom que se fale até para fins de transparência e prestação de contas com o torcedor. Quanto maior a transparência nesse sentido, melhor. Os outros clubes de fato cobram mais caro para o Flamengo. Para a gringa é mais caro, para o Flamengo é mais caro mesmo. Mas não é porque o BAP falou, é porque tá todo mundo vendo o time que o Flamengo está formando. Foi o exemplo que eu dei. Não adianta você falar para o seu vizinho que você não ganha nada, que você ganha pouco. Você chega com a BMW em casa, e você chega com a Ferrari, você, a não ser, né? Ou o cara ganha muito e tá fazendo parada certa,
né? Ou o cara tá fazendo parada errada aí, porque não tem condição de ter esse carro, essa Ferrari. O Flamengo tá fazendo o bagulho certinho. E tem o dinheiro. Agora, tem clube do futebol brasileiro que não tem o dinheiro, chega com a BMW Ferrari em casa e todo mundo sabe que tem parada errada, porque, porra, tá devendo não sei quantos bilhões. Então, gente, não acredito, tá, Boto? Discordo veementemente dessa sua declaração. De qualquer jeito, o Flamengo teria dificuldade no mercado. O Breno Bidon, atleta do Corinthians, abriu o jogo sobre o Flamengo e chamou o clube de potência. Ele disse: eu estava muito focado na final e procurei não olhar nada, deixei isso pro meu staff, eles estão resolvendo muito bem isso. No final do ano passado, também houve alguns rumores com o Flamengo, mas eu estou focado no Corinthians, a gente foi campeão, não tem nem o que falar, ser campeão em cima do Flamengo, atual campeão da Libertadores, do Brasileiro, uma das potências do Brasil, a gente sabe disso, eles têm um elenco muito bom, mas foi um jogo só e a gente conseguiu ser campeão, glória a Deus por isso, disse o Breno Bidon com muito respeito ao Flamengo. E se zoasse também, aqui não tem mimimi nessa situação. E outra coisa, José Boto, que aliás eu esqueci de falar aqui, você fala no final aqui, especialmente aqui no Brasil. Meu amigo, você acha que lá o Benfica, todo mundo sabe que o Benfica tem dinheiro, vai tirar um jogador de um outro clube, não vai cobrar mais caro se for o Benfica? Acontece a mesma coisa. Acontece a mesma coisa. Iago a caminho dos Estados Unidos de vez, pessoal. O Flamengo acertou a saída do zagueiro Iago para a equipe do Orlando City. O acordo foi finalizado na segunda-feira e faltam apenas detalhes para a conclusão do negócio. A venda será por $1,4 milhão, por $1.400.000, R$7.300.000, com 60% para o Flamengo, 40% para o Volta Redonda, que detém parte dos direitos econômicos do atleta. O Flamengo manterá um percentual de venda futura do jogador. Aliás, falando em venda futura, tem a venda passada, que foi o Michael, e fez gol, rapaz. Lá pelo Al-Ula, da Arábia Saudita. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar. Mirassol vende jovem promessa da base para o Flamengo, meus amigos. O lateral esquerdo Ramírez, de 19 anos, assina com o rubro-negro e vai integrar a equipe sub-20. Promessa da base do Leão, jovem de 19 anos, integra a equipe sub-20 nesse momento, torcedor. Dizem ser um excelente jogador aí, portanto já tinha passagem pelo Flamengo por empréstimo e agora assina em definitivo com o Flamengo. Torcer para que esses novos garotos da base deem o respectivo retorno para o Flamengo, coisa que boa parte deles não deram, né, os que estão atualmente no campeonato estadual. E assim, não se trata de que todo mundo é ruim, tem bons jogadores ali, mas se trata de uma tática ruim do treinador e também de alguns jogadores que não tem como mesmo. Tem que, né, vamos ser sinceros aqui nesse sentido. Agora, ser sincero também, Flamengo prepara corte, olha isso, de custo por previsão em R$700 milhões em impostos. Olha isso. O Flamengo vai perder R$700 milhões. Presta atenção. Vamos analisar a realidade. O que está posto. Que não tem discussão de direita, esquerda, centro-direita, centro-esquerda. Não quero saber. Vamos analisar o que está posto. Que é a matéria, aliás, excelente matéria do Rodrigo Matos. E que eu estou vendo pouca gente falar e que vai impactar severamente o Flamengo. Aliás, além dos R$700 milhões. O Flamengo divulgou um estudo que estima um pagamento extra de R$746 milhões em impostos nos próximos 8 anos por decisões do governo federal na nova reforma tributária. Com isso, a diretoria do clube já prepara um corte de custos, mas a intenção é preservar o futebol e não se transformar em SAF.
tá? O Ministério da Fazenda vetou artigos da reforma tributária que favoreciam os clubes associativos e as SAFs com reduções da carga tributária. Concomitantemente à reforma tributária, teriam artigos, né, que favoreceriam tanto os clubes associativos quanto as SAFs. Só que esses artigos foram vetados pelo Ministério da Fazenda. Com a medida, as entidades sem fins lucrativos ficaram com a carga fiscal superior a 11%. As empresas, que são o caso das SAFs, Botafogo, Bahia, Cruzeiro, Vasco, ficaram com 6% de carga tributária, segundo advogados tributaristas. O órgão do governo federal, aí é o lado do governo federal, defende que ainda não é possível saber a carga exata porque é preciso considerar compensações com créditos tributários por operação e defendeu a decisão de vetar parte da reforma por serem contra o interesse público, vamos nos ater a essa parte, e inconstitucional. Bom, eu não vou me ater à inconstitucionalidade, que aí deixa para um advogado tributarista, advogado constitucional, enfim, mas contra o interesse público, um artigo que beneficiaria as associações sem fins lucrativos, como é o Flamengo, por quê? O Flamengo forma um monte de atleta para as Olimpíadas, que vão lá representar o Brasil. Nas Olimpíadas ninguém representa o Flamengo, porque eles não vestem o uniforme do Flamengo, não estão com os patrocinadores do Flamengo, lá eles são time Brasil. Além disso, promove a formação de inúmeros cidadãos brasileiros, cariocas e de qualquer outra parte do Brasil no clube. E a partir desse dinheiro que agora vai para imposto, o Flamengo subsidia isso. Por que é contra o interesse público? Se na realidade o Flamengo está ajudando o Brasil, está ajudando o Rio de Janeiro. Ainda há a possibilidade de derrubada dos vetos na Câmara Federal. Flamengo e Corinthians estão juntos nessas e trabalham por mudanças na lei. Outros clubes associativos não se manifestaram. Então, Flamengo e Corinthians estão tentando agora na Câmara, né, derrubar esses vetos para passar a reforma com os artigos que beneficiam clubes associativos sem fins lucrativos, e aí vai ter que beneficiar a SAF também. Só que, enquanto isso, o Clube Carioca já contratou um escritório de advocacia para calcular o impacto no clube. Pelo estudo divulgado, os impostos extras começam em 19 milhões, então em 26 o Flamengo tem 19 milhões a menos já, tá? Para investir no time, para pagar salário, para investir nas Olimpíadas. E atingem 214 milhões em 2033. Em 8 anos, ao todo, serão 746 milhões de reais. Em comparação com as SAFs, elas pagariam 473 milhões a menos em impostos durante esse período, segundo o estudo feito pelo Rubro Negro. Ou seja, o Botafogo, caloteiro, tá? Os clubes sem vergonha na cara de arcar com as suas dívidas, com os respectivos credores, e que tiveram que apertar o botão de emergência da SAF, que não entrega contrapartida alguma à sociedade, tirando o jogo de futebol, né? Terão que pagar 473 milhões de reais a menos que o Flamengo, que promove o esporte olímpico, que promove pódio para o país, para o Brasil nas Olimpíadas.
que promove a formação de cidadãos não só envolvidos no futebol, mas como nos outros esportes também. Isso é justo, gente? Gente, independente de... Não tô falando do que está posto. Isso não é justo. E o Flamengo e o Corinthians precisam, e os outros clubes associativos, trabalhar para derrubar isso. Uma vergonha. Aí o Botafogo, que é caloteiro, tá com o Transferban, vai pagar menos imposto que o Flamengo. Proporcionalmente falando, naturalmente o Flamengo vai pagar mais porque ganha mais, mas proporcionalmente falando também, né? Diante desse cenário, o Flamengo já começou a preparar corte de custos, com adaptações ao seu orçamento. Em 26, o clube já estima uma redução de 16 bilhões nas despesas. A intenção da diretoria do Flamengo é preparar o clube para o novo cenário econômico. O modelo é cortar atividades deficitárias, né, que geram prejuízo. O esporte olímpico tem um déficit de quase 50 milhões e é uma das áreas que podem ser afetadas. Olha aí o problema. Vai ter que cortar. Senão impacta o futebol. Aliás, o futebol ele já carrega o esporte olímpico. Agora, com a incidência do veto dos artigos da reforma tributária, o Flamengo vai ter que cortar, velho. Vai ter que de algum jeito tirar para não prejudicar o futebol. E o BAP falou ontem, investimos 70 milhões em esporte olímpico, não arrecada mais do que 24, 25 por ano. Quando o jogador de futebol volta às atividades, o Flamengo já deve 46 milhões no ano. Temos que buscar esse dinheiro, não vai botar 700 milhões nos próximos 7 anos para aprofundar esse investimento, porque vai afetar o futebol rubro-negro. Vou trazer o lado do Ministério da Fazenda também para dizer que eu não só falei o meu. Enquanto isso, o Ministério da Fazenda entende que ainda não é possível dizer que os clubes associativos vão pagar mais impostos do que a SAF. A carga tributária exata será determinada de acordo com a compensação das operações, como conta o assessor da pasta, João Pedro Machado Nobre, que foi diretor da reforma tributária. E ele fala, já tinha uma diferença de tributação, tem algo para ser resolvido em relação às emendas. Não está claro se há uma desvantagem para um ou para outro. Pode ser mais vantajosa a tributação para as SAFs ou para as associações. Não é isso. Só aplicar as alíquotas. Explica-se. As SAFs serão tributadas em toda a sua receita. Os clubes serão cobrados por cada operação. Por exemplo, realizou uma compra, tributado. A SAF não. Será em toda a receita. E cada uma dessas operações gera um crédito tributário que pode ser descontado. Isso vale, por exemplo, para a compra de jogador. Comprou um jogador, vai gerar um crédito tributário que pode ser descontado depois do imposto. Tá? Só que, gente, vários advogados, escritórios de advocacia, já levantaram um estudo para o Flamengo. O Flamengo não é nenhum neófito do juridiquês, não à toa tem o Flávio Williman lá, que é procurador-geral do Estado do Rio de Janeiro, Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ou era, enfim, não sei. Ninguém é bobo. É evidente que o Flamengo vai perder com isso e tem que fazer a derrubada desses vetos, gente. Senão, a gente vai perder mais de 700 milhões em contratações nos próximos 8 anos. Vamos passar a régua nesse assunto, apesar do tom cômico, as falas de José Boto sobre o Vinícius Júnior, no Flamengo tem fundo de verdade, segundo a ESPN. O rubro-negro vive uma espécie de namoro eterno com o Vinícius Júnior, em situação semelhante ao que ocorreu com o Lucas Paquetá nos últimos anos. Apesar do interesse do Flamengo, uma negociação é vista como distante pelos envolvidos hoje. O staff do jogador entende que ele ainda tem mercado no exterior e sem chance de voltar ao Brasil, nesse momento. Mas o Flamengo segue acompanhando de perto a situação do jogador. A ver, né? Quem me dera, né? Ah, não, mas é ser banco, plata é jogar. Tem isso, tem esse negócio, tem que ver isso aí também, né? Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações rubro-negras.